Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O poema que você acabou de ler é um clássico de Drummond, presente em seu primeiro livro, Alguma Poesia, de 1930. Nele, o autor utiliza a imagem da quadrilha, uma dança junina em que os pares são trocados constantemente, para falar sobre os desencontros amorosos, típicos da vida humana. Por mais que haja humor, afinal, a gente viu que esse primeiro livro do Drummond ele está bem mais alinhado à primeira fase modernista, o poema tem um tom melancólico, que é concretizado na solidão de alguns dos personagens da história da quadrilha que ficaram sem ninguém e também na própria ruptura do amor ideal, aquele que nasce na juventude e dura eternamente. Esse é um jogo muito comum na poesia do Drummond. A gente normalmente tem um eu lírico que observa certas dinâmicas do mundo real que lhe parecem insuficientes, ou seja, dinâmicas que estão descompassadas com as suas expectativas, e essas expectativas elas estão alinhadas à ordem do ideal, um horizonte que paira sobre a poesia do Drummond, mas nunca é verdadeiramente alcançado pelo eu lírico. É só pensar nesse poema que acabamos de ler. Quando a gente é jovem, espera que o amor seja algo duradouro e cria expectativas do que seria o relacionamento ideal, não é mesmo? Mas todavia, o mundo do amor real, ele, como é bem mostrado aqui pelo Drummond, parece muito mais uma grande quadrilha. É a mesma coisa que Marília Mendonça, alguns bons anos depois do Drummond, diria para os seus ouvintes, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então, esse descompasso entre os planos do amor real e do amor ideal não vai gerar uma poesia de lamentação, chororô e romântica sobre essa frustração, mas há um sentimento de incompletude que se plasmará em diversas formas na poética do Drummond, seja no humor, como no poema que a gente acabou de ouvir, seja no combate, seja na negação e também em algumas nuances formais dos seus poemas, como veremos durante este curso, certo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso sobre a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Me chamo Lucas José e sou graduando do último período do curso de Letras Português e Inglês pela Universidade Potiguar. Eu e meus colegas do curso, Fábio Roberto, Nicolas Melo e Yasmin Saraiva, preparamos esta sequência de vídeos como requisito para a conclusão do nosso estágio obrigatório. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, não deixe de conferir o vídeo anterior a este, clicando no card, clicando na playlist que vai estar aqui no card do YouTube, certo? Nesta aula, o foco recairá sobre a primeira obra do Drummond, Alguma Poesia, de 1930, que inaugura sua trajetória de publicação. Analisaremos a fundo o poema de Sete Faces, que é de fato a porta-abertura do livro e, portanto, a porta de abertura para toda a obra do Drummond, já que estamos falando do primeiro poema do primeiro livro. Só que antes de chegarmos de fato à porta, temos, vamos dizer assim, um tapete, que é a dedicatória do livro. Adivinhem para quem? Mário de Andrade. Na aula passada, vimos que Drummond mantinha uma extensa correspondência com o Mário de Andrade, um grande nome da primeira fase modernista. Também vimos que neste primeiro momento, o Drummond tinha uma escrita que se valia de certos aspectos valorizados pelos modernistas de 20. Então, o Alcides Vilaça, que é um grande estudioso brasileiro sobre o Drummond, cujos ensaios, inclusive, que estão nesse livro aqui, serviram para o embasamento da nossa pesquisa para montar este curso, ele vai dizer que o autor tinha uma dívida e um crédito em face dos autores da primeira fase modernista. Então vejam só o que ele vai dizer. A dívida se dá em relação às formas do novo lirismo, que fulminou os ritos da convenção conservadora e que tantas perspectivas abriu para a apreensão e representação da vida. Ou seja, a dívida do Drummond estava relacionada às rupturas formais proporcionadas
pelo modernismo de 20. Era com essas rupturas que ele conseguia exprimir o seu embate com o mundo em sua poesia, pelo menos inicialmente, nessa primeira etapa da sua carreira. O crédito, vai dizer o Alcides Vilaça, está no aprofundamento crítico e poético dessas perspectivas, de que surge uma consciência tensa e resistente às cláusulas programáticas, sofrendo a cada momento a necessidade de se determinar de modo mais rigoroso. Ou seja, o crédito do Drummond em relação ao modernismo, isto é, o que ele traz de novo para aquela tradição que já havia se iniciado, e continuaria a partir daquele momento, é justamente o aprofundamento daquelas perspectivas que se abriram com as novidades formais da primeira fase, mas também é uma consciência autoral que queria se desapegar de projetos programáticos e se constituir em uma individualidade estética. Quando eu falo em projetos programáticos, eu me refiro, por exemplo, aos manifestos modernistas, que incitavam os autores a escreverem sobre determinados temas. Drummond se desvincula dessa espécie de prescrição e busca se determinar enquanto poeta, correndo à margem de tendências programáticas generalizadoras. E aí, passando então por esse tapete inicial, essa dedicatória, vamos enfim bater a porta do escritor, deste autor, com o poema das 7 faces, certo? Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Uma primeira leitura deste poema pode nos deixar assustados. Há uma instabilidade formal tão profunda que não parece se revelar nem mesmo uma unidade que possa nos dizer que estamos diante de um poema único. Entretanto, estamos sim diante de um poema único, construído a partir da fragmentação. E, sendo assim, alguma linha de unidade deve existir entre as estrofes, obviamente. É justamente essa unidade que buscaremos em nossa análise. Aliás, podemos pensar essa unidade a partir do título, Poema de 7 faces. Cada face é uma estrofe, né? Porque lá no poema a gente tem 7 estrofes. Que, por mais que essas estrofes pareçam ter um certo sentido quando vistas de maneira isolada, só existem em conexão com as outras, formando um verdadeiro poliedro de 7 faces que representa o eu lírico, a voz que fala no poema. Analisemos cada uma dessas faces e cheguemos a esse eu lírico. Vamos lá? A primeira estrofe assim diz: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. Um aspecto importante a ser considerado de imediato é o tom autobiográfico já colocado por essa primeira estrofe. Veja que o poema, ao iniciar com Quando nasci, parece querer contar a história desse eu lírico, ou ao menos delinear as suas próprias faces. Detalhe importante é notar como o autor se desfaz da máscara poética do eu lírico e assume a posição de voz enunciadora do poema. Isso fica evidente quando vemos a fala do anjo: Vai, Carlos, ser gauche na vida. Ele é o eu lírico. Por mais que nas lições de análise poética a gente aprenda a desvincular autor de eu lírico, aqui essas duas figuras vão se mesclar, certo? Continuando nossa leitura, percebemos que essa primeira estrofe traz a figura do anjo, mas é um anjo que inverte as expectativas que temos acerca de anjos. Trata-se de um anjo torto, que não vem para iluminar, mas para amaldiçoar a vida do eu lírico. E detalhe, esse anjo é um desses que vivem na sombra. Esse desses que dá a impressão de que a presença dessa figura mística, torta, troncha, é mais comum do que a gente pode imaginar.
E aí os anjos tortos estão por aí amaldiçoando outras pessoas a serem ghosts na vida. Com isso, esse eu lírico não tem nada de sublime, não tem nada de especial. Ele é simplesmente mais um desses ghosts que são amaldiçoados por esses anjos tortos, né? Que estão por aí pelas sombras. E aí a gente tem esse traço fundamental para compreender o lírico não só do poema, mas da própria poética do Drummond, que é o gauchismo, né? O que é ser gauche na vida? No francês, gauche significa esquerda. Então, uma personalidade gauche é aquela que é troncha, desajeitada, desqualificada para a vida. O Alcides Vilaça, né, que eu já citei aqui anteriormente, ele vai dizer que o gauche se mostra sobretudo na insuficiência psicológica para a ação dentro de um mundo de movimentos rápidos e de excessivos convites. Então, vamos observar as estrofes seguintes para ver como isso se concretiza no resto do poema, né? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Essa estrofe já tem uma mudança brusca de tom em relação ao anterior. Sai o eu, os verbos na primeira pessoa e entra uma descrição. E por ela já podemos perceber um pouco como se porta esse ghost no mundo. Vejam que ele fala que as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A gente tem aí uma prosopopeia, um ser inanimado, que é a casa, espiando, que é uma ação de um ser vivo. E essa casa, na verdade, é o próprio eu lírico, o Carlos, uma construção metonímica, ou seja, ele é designado a partir de um objeto, e essa construção muito revela sobre o posto que o eu ocupa diante do mundo. E esse é um posto de observação, de espionagem, de quem muito vê, mas não consegue agir. Ele está tão imóvel em sua casa que já é colocado como a própria casa. As casas espiam os homens, e assim vai. É um outsider espiando o mundo. E aí o que é que ele observa, né? Homens que correm atrás de mulheres. Ou seja, ele observa a própria dinâmica do amor, o jogo da sensualidade, da conquista, do qual ele não faz parte. Ele é a casa que espia o mundo passar e não consegue fazer parte do mundo. Tanto que os dois últimos versos magníficos dessa última estrofe revelam a reflexão desse eu observador, né? A tarde talvez fosse azul, não houvesse tanto desejo. O que isso quer dizer? Trata-se primeiro de uma constatação psicológica do eu lírico que de alguma maneira tenta reordenar esse mundo que ele observa. Então, se não existisse o desejo, a tarde talvez fosse azul. A tarde ser azul é a ordem do ideal, o mundo perfeito em que não há o desejo. Carlos fala desse desejo porque ele se sente provocado pela dinâmica do amor que espiava, mas da qual não conseguia participar. O mundo ideal seria aquele em que não existisse o desejo, em que ele não se sentisse angustiado por não conseguir suprir as suas vontades. Se pararmos para pensar, não somos livres nas nossas atitudes porque não conseguimos domar o nosso desejo. Nós não conseguimos ir contra aquilo que está dentro de nós. Então, o Arthur Schopenhauer, né, que é um filósofo alemão lá do 19, ele disse algo do tipo, né? O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Então, o desejo é um determinante das nossas ações. Por isso, a tarde talvez fosse azul, o mundo talvez fosse bom se o desejo não existisse. Teríamos o controle sobre as nossas atitudes. E aí, mais uma vez, a gente tem um aspecto recorrente da poesia do Drummond, que é a contraposição entre o mundo real e o mundo ideal. A frustração do seu eu lírico vem justamente dessa incompatibilidade, dissonância entre o seu desejo, suas expectativas e a dinâmica real do mundo. Como no poema Quadrilha, em que o amor da ordem real ele terminava no desencanto e na solidão, diferente do amor ideal, aqui o mundo real continua repleto de desejos e a tarde nunca será azul. E aí, quando a gente vai para a próxima estrofe, a gente pode perceber de fato como o nosso ghost se angustia diante da sua impossibilidade de agir e alcançar os desejos. Os excessivos convites do mundo, né, como bem posto pelo Alcides Vilaça, ficam bem evidentes aqui. Vejam. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Parei meus olhos, não perguntam nada. As pernas representam aqui justamente esses convites do mundo que atiçam o desejo do eu lírico. Ele não consegue apreendê-los. E é massa que esses dois primeiros versos são muito modernistas da primeira fase, né? Esse corte meio cubista que lembra uma câmera parada e as coisas vão passando em frente a ela. Essa câmera que tudo vê, mas nada faz, é o próprio ghost. O que se move não é ele, mas o mundo. E angustiado por não conseguir acompanhar essa dinâmica, ele clama, né? Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração.
há nesse questionamento para Deus, né, uma espécie de culpa por parte desse eu lírico, a culpa pelo desejo. Só que os olhos, eles não sentem culpa alguma, né? Eles continuam a olhar as pernas e os convites do mundo sem nada perguntar. E aí a gente passa para continuando a nossa leitura, né? A gente passa para as próximas estrofes e elas revelam muito sobre quem é o eu para a sociedade e quem é o eu interior, no seu interior, certo? Então vejam, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Então, nessa quarta face, né, a gente consegue traçar bem como o Carlos se porta em sociedade. É uma estrofe na terceira pessoa, como se o eu fosse visto por alguém que o descrevesse. Rígido, atrás do bigode, sério, simples e forte. Então é claramente uma figura de força, com amigos seletos, mas a própria estrofe parece entregar uma certa fissura nessa aparente estabilidade do eu. Então vejam que o primeiro verso, ele é quase igual ao último, né? Formando um quase círculo, só que esse círculo não se fecha por uma palavrinha, óculos. Essa falta de completude formal da estrutura, né, é um indicativo de que a imagem desse eu para o mundo também vai ser incompleta. E aí na estrofe seguinte sai esse foco exterior, né, e volta o foco interior. E a gente vê o que há de fato atrás dos óculos e do bigode. Um Carlos totalmente angustiado, exagerado, totalmente distinto daquela figura rígida dos versos anteriores. Ele volta a falar com Deus, perguntando dessa vez por que ele o havia abandonado, sabendo de sua fraqueza. Temos, portanto, uma espécie de confirmação do abandono desse Gauche, né, desse Gauche, desvinculado da ajuda, da sorte que poderia ser dada a ele por Deus. E aí a estrofe seguinte, ela é muito interessante porque vai ecoar bastante em outros trabalhos do Drummond, certo? Então vejam o que ele diz. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração. E aí, né, o primeiro verso dessa estrofe parece elevar o tom do poema, né? Parece estar em um outro nível, né? O mundo, mundo, vasto mundo. Só que aí o Drummond já vai acanalhando tudo, porque os versos seguintes vão dizer que se ele se chamasse Raimundo em vez de Carlos, a rima aconteceria. Mas o problema dele, né, essa incapacidade de agir, não se resolveria. Isso está muito na linha do deboche, da tradição, das formas clássicas, rimadas, metrificadas. E é um deboche muito do modernismo, né? E aí quando ele volta a dizer mundo, mundo, vasto mundo, a gente vai esperando mais uma tirada irônica e vem uma porrada na nossa cara, né? Uma verdade daquele Gauche. Mas vasto é o meu coração. Percebam como os sons mais fechados do verso anterior, mundo, mundo, vasto, mundo, se contrapõe totalmente a este último, que é totalmente aberto, né? Mais vasto é o meu coração. É um modo de o Drummond mostrar que está mais atento ao universo interior, às suas próprias aflições, à sua percepção do mundo, do que ao próprio mundo real, né? Aos problemas que o cercam. Então, como diz o Alcides Vilaça, para esse eu lírico do Drummond, né? O mundo não vai pesar mais do que a mão de uma criança. E aí a gente vê como isso vai mudar um pouco nos livros seguintes do autor. Mas cenas para os próximos capítulos. E aí a gente tem a última estrofe, né? O encerramento do poema. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E aí, esse final, o eu lírico revela que todas essas confissões saíram quando ele estava bêbado, né? Trilouco. E aí, uma tentativa de amenizar o discurso anterior com essa revelação, como se ele dissesse: ah, eu estava bêbado, não ligue. Mas a gente precisa ligar muito, porque esse poema de abertura aqui do Drummond, todo fragmentado, revela o lírico também fragmentado, desconcertado com o mundo. Ele é o Gauche, né, que não consegue agir, não consegue sair do seu posto de observação e responder às ofertas do mundo. Então a sua reflexão vai girar muito mais em torno, nesse início, desse coração, que é mais vasto que o mundo, mais profundo, cheio de dilemas. É um sujeito multifacetado que sente um descompasso entre o ideal e o real. E aí, tendo em mente esse eu lírico particular, nós vamos seguir pela trajetória poética do autor nos vídeos seguintes, certo? No próximo mesmo, nós vamos conhecer um Drummond que vai olhar para o mundo, vasto mundo, de uma outra forma, vamos dizer assim. É o Drummond social, que talvez seja a sua face mais conhecida, né? Mas, antes de nos despedirmos, reflita, como é que esse Gauche
vai se engajar com os problemas sociais se o seu maior dilema é justamente agir no mundo, sair do posto de observador, deixar de ser uma casa que espia os homens que correm atrás de mulheres? Pensem sobre isso e até a próxima aula. Tchau, tchau. Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan.